Aqui está uma história incrível. Alguém com conhecimento de primeira mão sobre o islamismo radical, que poucos, se é que alguém, podem igualar, é Ayman Din. Ele nasceu na Arábia Saudita e se juntou à Al-Qaeda no Afeganistão, mas depois concordou em trabalhar com agências de inteligência ocidentais, espionando o grupo terrorista por dentro. Ele detalha suas experiências no livro 9 Vidas, Meu Tempo como Principal Espião do Military Intelligence, 6 dentro da Al-Qaeda. Eu sou Ayman Din, estou visitando Israel para participar de uma conferência antiterrorismo e agora estou aqui com vocês. Muito obrigada por me receberem. Obrigado por me receberem. Então, acho que antes de falarmos sobre o que você aprendeu com sua experiência, precisamos voltar no tempo para saber como essa história de vida incrível começou. Conte para nós primeiro como você acabou sendo atraída pela Al-Qaeda. Bem, tudo começou na Bósnia quando eu tinha 16 anos. Nessa época eu já tinha quase 4 anos, dos 12 aos 16, me preparando para aquele momento. Só percebi que estava pronto para isso quando um dos meus melhores amigos decidiu se juntar à Jihad na Bósnia. E nessa época eu já era, sabe, um jovem estudante religioso, já doutrinado na ideologia e política, lendo os livros de Sayyid Qutb, sabe, o pensador egípcio do movimento Irmandade Muçulmana. Então, quando meu amigo foi para a Bósnia, eu fui com ele. A Bósnia representou 14 meses de conflito para mim. No fim, conheci meu tio, Sheikh Mohammed, arquiteto do 11 de setembro. Naquela época, eu não sabia disso, né? Para mim, ele era só um homem bem vestido, cuidado e carismático. Ele disse que eu deveria ir ao Afeganistão, pois o conflito estava mudando. Não deveríamos lutar nas periferias do mundo muçulmano, como Bósnia, Chechênia e Caxemira. Em vez disso, deveríamos levar a luta aos americanos para expulsá-los do mundo muçulmano, a fim de fortalecer o centro e reconstruir o califado. Essa era a visão dele e eu segui. E só para dar um exemplo, você foi para o Afeganistão e se juntou à Al-Qaeda naquela época, ainda acreditando nisso por um breve período. Só nos coloque na mente de alguém que realizaria esse tipo de ataque, um atentado suicida visando civis, mulheres e crianças. Bem, na época, claro, quando me juntei, não havia indicação de que iríamos lutar contra civis naquele momento. Seria uma luta contra os americanos. Lembro quando conheci Bin Laden pela primeira vez, em agosto de 1996, quando voltou do Sudão ao Afeganistão. Ele parecia planejar algo semelhante aos atentados de Khobar, que mataram 19 pilotos americanos e que também seria contra militares dos Estados Unidos. Então, por isso, quando em 1998, em agosto de 98, quando a Al-Qaeda realizou os ataques contra as embaixadas americanas em Nairobi e na Tanzânia, aquilo foi um evento chocante para mim. Abalou o sistema, foi um choque para mim. Mataram mais de 224 civis só para atingir 12 diplomatas americanos que nem eram militares. Esse evento me convenceu de que aquilo não era o certo a fazer, né? Eu estava do lado errado da história. Se esse foi seu ponto de virada, o que aconteceu depois? Como você vai de ser doutrinada desde jovem no Islã radical para, de repente, estar no Military Intelligence, ser infiltrada na Al-Qaeda? Bem, eu não acordei um dia e pensei, é isso, eu vou ser um espião. Claro que não, quero dizer, é claro que os acontecimentos na África Oriental me convenceram de que eu estava do lado errado da história aqui e eu não queria continuar, eu só queria sair. Meu objetivo era voltar ao Golfo, né, entrar na universidade e virar professor de história. Mas isso não aconteceu. Uma vez que você entra nesse mundo, não há saída. É isso. Então, acabei basicamente sendo recrutado pelo Military Intelligence 6 e, é claro, houve uma certa persuasão suave em vez de coerção. E eles demoraram um pouco. O que significa persuasão suave e coerção? A persuasão, não a coerção. Isso foi feito por meio de discussões intelectuais muito boas sobre as diferenças entre atores não estatais que perseguem agendas sombrias e malignas, como a Al-Qaeda e outros grupos semelhantes, e os Estados-nação. Foi-me apresentado que é uma batalha entre quem acredita e quem não acredita nos Estados-nação. Então, Tião, para mim levou um tempo, mas no final eu fui convencido de que se eu já arrisquei a vida pela Al-Qaeda e depois mudei de ideia, seria hipócrita não arriscar agora lutando contra eles. Você já arriscou a vida? Teve algum momento em que quase foi descoberto ou sentiu que seria pego? Eu diria que tive muita sorte durante 8 anos infiltrado, pois pouquíssimas vezes fui suspeito e consegui lidar com isso de forma muito eficaz.
Então, porque entre 1999 e 2001, durante 2 anos e meio, eu estava entrando e saindo do Afeganistão constantemente. Em pelo menos 5 vezes, a Al-Qaeda capturou e executou espiões que atuavam para países árabes como Egito e Jordânia. E eu aprendi lá que meu primeiro erro seria o último erro. Isso realmente me fez ficar muito atento. Eu não queria ser aquele cuja cabeça seria cortada e cairia no chão. Então foi realmente, você pode chamar de sorte, ou eu diria, nesse caso, intervenção divina. Bem, você tem um nível de experiência e reflexão sobre contra-terrorismo que, obviamente, talvez pouquíssimas pessoas no mundo tenham. Fico curiosa, o que você acha que o Ocidente, como Reino Unido ou Estados Unidos da América, não entende ou ignora sobre esses grupos, como combatê-los e o que atrai pessoas a eles? É uma doença e precisamos diagnosticar essa doença. Não adianta tratar malária com remédio para resfriado, a pessoa não melhora. O remédio para resfriado sendo o tanque aeronave? Não é remédio para resfriado? Estão tentando mostrar esse conflito como guerra entre Islã e Ocidente? Não é um conflito entre Islã e Ocidente, mas uma guerra civil no Islã que envolve o Ocidente. Mas, na realidade, a guerra civil dentro do Islã é travada por 4 facções distintas. Os Estados-nação, como o Egito, Jordânia, Arábia Saudita ou Paquistão, o Islã sunita político, Irmandade Muçulmana, o Islã sunita militante, Al-Qaeda, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, Al-Shabaab, Boko Haram, Hamas. E ao Islã xiita, político e militante, Teherã sem sistema faqih e aliados como Hezbollah e Houthis. As 3 últimas facções visam destruir os Estados-nação. Na verdade, isso é uma disputa entre defensores dos Estados-nação e adeptos de ideologias transnacionais, que buscam eliminar identidades nacionais e lhe impor uma visão imperial ao Oriente Médio. Por isso, os Estados-nação da região, inclusive Israel, devem estar na linha de frente para combater quem deseja destruir o Estado-nação. Esse é o diagnóstico da doença que está acontecendo agora. Então, se diagnosticarmos dessa forma, podemos avançar para basicamente entender como combatê-la, que é fortalecer o Estado-nação e dizer às pessoas que a única maneira de garantir segurança, ordem, prosperidade é o Estado-nação. Mas é curioso você citar isso, pois acabamos de relatar que no Oriente Médio há nações se desintegrando. Iêmen e Síria são praticamente estados falidos. Pelo seu diagnóstico, agora eles são terreno fértil para esse tipo de extremistas. Com a queda do Estado-nação, desaparece a última proteção contra o extremismo. Porque se as pessoas não acreditam mais no seu Estado-nação, e há muitos motivos para isso, se elas não acreditam mais no seu Estado-nação, então é isso. Devemos fortalecer o Estado-nação por meio de modernização, esclarecimento, educação e uma mensagem positiva. Há uma crise interna no Islã, especialmente em relação à teologia, seu ensino e pregação. Então, precisa focar menos nos aspectos do inferno e do medo da nação eterna e focar mais no amor. Então, você diz pouco. O Ocidente age militarmente contra esses grupos, mas talvez precise intensificar. É uma batalha ideológica ou política. Essa batalha deve ser travada em 4 áreas: militar, inteligência, finanças e ideias, todas ao mesmo tempo. Ayman, antes de deixarmos você ir, preciso te fazer uma pergunta pessoal, porque veja onde você está hoje. Se alguém tivesse te dito há cerca de 20 anos, quando você era membro da Al-Qaeda, um fabricante de bombas, quando conhecia o mentor ou o possível mentor do 11 de setembro no Afeganistão, que você estaria sentado em um estúdio em Jaffa, em Israel, viajando para Jerusalém, o que você teria pensado? E é algo parecido com o que você imaginava? Se há 20 anos você dissesse que eu viria para Israel como amigo, eu diria que está louco. Mas, mesmo assim, aqui estou eu, o que mostra que Deus age de maneiras misteriosas. E, sabe, é uma experiência reveladora estar aqui em Israel e basicamente ser bem recebido e, ao mesmo tempo, ver com meus próprios olhos que nem tudo é o que parece. Israel deveria ser aliado de países como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos para combater forças como Irã, Hezbollah, Al-Qaeda e outros que ameaçam os Estados-nação. O que mais te surpreendeu na viagem sobre as pessoas e o que viu? Descobri que os palestinos basicamente vivem em melhores condições aqui em Israel, na Cisjordânia, do que nas condições em que vivem basicamente nos campos em que vivem no sul do Líbano, na Jordânia e na Síria. É realmente revelador.
É ótimo ter você aqui para ouvir essa história. Primeira vez em Israel, reunindo colegas do mundo todo para a conferência sobre contra-terrorismo e vivenciando isso após uma trajetória de vida incrível. Ayman Dean,